Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo aí, por favor, a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 6. Há alguns domingos, né? Nós iniciamos e hoje nós queremos concluir. Mateus, capítulo... Esse aí é contra a Covid mesmo, né? Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 15. Mateus capítulo 6, do verso 9 até o versículo 15. Mateus capítulo 6, do 9 ao 15. Amém? Todo mundo encontrou? Acompanhe comigo a leitura aí, por favor, meus irmãos. Diz assim: portanto, vos orareis assim. Deixa que eu leia a partir do versículo 5, irmãos. Vocês me permitem aí, por favor. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porquanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Como oramos no início, Deus, fale ao nosso coração. Dentro dessa multiforme graça do Senhor, que o Senhor, Pai, faça o nosso coração se inclinar para a palavra do Senhor. Como nós oramos na sexta-feira, Pai, que hoje seja um dia especial. Oramos pelo domingo pela manhã e agora à noite. Louvamos, adoramos, oramos, fizemos uma abertura e agora lemos a palavra do Senhor. É um momento assim tão especial também, Pai, de meditarmos na palavra do Senhor, de estarmos juntos, lendo, compartilhando com cada um a respeito de Cristo. Cristo como esse principal de todas as sagradas escrituras. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos, existem alguns textos das sagradas escrituras que às vezes se torna não o texto em si, mas a intenção das pessoas meio que pueril, como o Salmo 91, quando as pessoas em casa abrem o Salmo 91 para espantar os maus olhados, para espantar qualquer outra coisa, o Salmo 23, e também aqui Mateus no capítulo 6, do 9 até o 15, acabou se tornando algo parecido com isso. Na primeira vez que nós começamos a meditação, eu disse que quando nós jogávamos futebol, pegávamos esse texto, e muitas pessoas ainda o fazem, pegava essa porção das Sagradas Escrituras e recitava assim, sem nenhum tipo de parar para refletir o que o texto está dizendo. Orávamos assim, falávamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas... E assim sucessivamente. A gente acabava, nós batíamos palma e ia jogarmos futebol, nem parávamos para refletir. E às vezes nós também fazemos isso com esse texto especificamente. E ao meu ver, assim, quando Jesus está expressando ou
ensinando, quando vocês orarem, façam assim. Ele está fazendo um contraponto ao que as pessoas costumeiramente faziam. Se você leu do versículo 1 a 8, Jesus está fazendo um contraponto, como era de costume, as pessoas orarem por intenções impróprias. Ou seja, orar entendendo verdadeiramente o que eles estão dizendo. E Jesus aqui nesses versículos, ele está fazendo um desenvolvimento teológico a respeito de todo o processo de Deus na história da humanidade. Aqui ele está ensinando para nós, ou está nos chamando a atenção para sabermos quem Deus é. Não é uma oração, e a minha oração que no final aqui a gente saia entendendo o que esses versículos estão dizendo de fato. Então, um dos primeiros pontos que Jesus chama a atenção é para saber verdadeiramente quem Deus é. Segundo, é para entendermos projeto de Deus. Então, saber quem Deus é, projeto de Deus. Então, não pode ser uma oração usada apenas como uma obrigação de ter que orar algo. Temos que orar algo, não sabemos que vamos orar. Então vamos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e por aí vai. Aqui há uma estrutura teológica extremamente densa. Saber quem Deus é, saber o propósito e o projeto de Deus para a igreja. Envolve também relacionamento com pessoas. Está vendo a estrutura que o próprio Cristo vai dando? Saber quem Deus é, saber o projeto de Deus, envolve o relacionamento. Quando ele fala, você que foi encontrado pelo Senhor, que teve um coração restaurado, expresse esse seu coração restaurado no lidar com outras pessoas. Expresse aquilo que Deus fez com você, te perdoou. Agora expresse esse perdão que foi alcançado, que te alcançou, expresse com outras pessoas, ou seja, seja generoso da mesma forma que o Senhor foi generoso para com você. Então, esse texto envolve saber quem Deus é, envolve saber o projeto e o propósito de Deus, envolve relacionamento, mas envolve também o propósito de Deus para mim, o propósito de Deus, mas também envolve o propósito de Deus para a minha vida. Envolve saber qual é a vontade de Deus, envolve também saber que Deus tem uma vontade e que essa vontade ela tem que cumprir. E o meio pelo qual a vontade de Deus ela se concretiza sou eu e a você. Envolve também direitos, porque essa oração verdadeiramente só um tipo de gente pode fazer. Os que verdadeiramente são do Senhor. Na outra vez que eu disse, quem ora e não é de fato filho de Deus, está tomando posse de algo que não é seu. A oração começa dizendo, Pai nosso, ou seja, o meu Pai que está no céu. E falando especificamente desse Pai nosso, né? O que envolve saber isso? Saber que Deus é o meu Pai. Vou falar de forma bem rápida. Envolve, irmãos, quando a gente entende verdadeiramente isso e vive isso, não apenas saber, porque a Escritura, ela é muito mais do que saber o que contém nela. A Escritura, ainda que a gente não, o ponto de partida, ver se eu consigo explicar, Bíblia necessariamente não sou o que eu sinto. Bíblia é o que é, ainda que eu não sinta nada. Bíblia é o que é, a palavra de Deus é o que é, e pronto, acabou. Mas quando a gente expressa Pai Nosso, a intenção de possessão, envolve uma série de questões. Quando eu entendo e vivo essa realidade de Deus sendo o meu Pai, tem uma passagem muito, olha comigo aí por favor em Marcos no capítulo 2. Marcos no capítulo 2. Não vamos ler todo os versículos, do versículo 1 até o versículo 2, mas eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5 para a gente ter um pouquinho de contexto. Diz assim,
Todo mundo lembra mais ou menos aí, tá? A multidão tem um grupo de amigos e leva um paralítico para apresentar-se a Jesus. Diz assim o versículo 4: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o que acontece é que esse moço deixou de ser criação ou criatura de Deus, agora ele passa a ter filiação. Ele passa a ter o direito de fazer essa oração. Anteriormente, criação, nem toda criação é filho de Deus. Cristo olha para ele: filho, os teus pecados estão perdoados, ou seja, a partir de agora, eu sou o seu pai. E ter Cristo como nosso pai envolve, em primeiro lugar, envolve uma organização com Deus. Por quê? Porque antes, no pecado, após a queda, o homem ficou em um estado de depravação total e de briga com Deus. Quando Deus passa a ser o nosso Deus de fato, o nosso Pai, e nós passamos a ser filho dele, nós passamos a ter as nossas relações com Deus resolvidas. A ira que tinha de Deus para conosco foram resolvidas quando Deus de fato passa a ser o nosso Pai. Porque Deus está irado com a criação que caiu no pecado. Quando eu passo a ser filho de Deus, as minhas relações com Deus, elas se tornam completamente resolvidas. Sabe, a ira que estava sobre mim foi recaída em cima de Jesus. Então o meu relacionamento com Deus, tendo Ele como meu Pai, agora foram resolvidas. Quando também Deus passa a ser o meu Pai, a nossa relação com a gente mesmo também passa a ser resolvidas. Por quê? Deus cria um homem com um propósito e um projeto. Entra o pecado, o propósito e o projeto de Deus para o homem, não que Deus falha no seu propósito, mas a responsabilidade do homem, ele já não mais consegue cumpri-la. Quando Deus passa a ser o meu Pai, eu volto ao estado original, no sentido de o propósito para o qual Deus me criou, eu consigo realizar, que é o quê? Glorificar ao Senhor. Então, quando Deus passa a ser o meu Pai, as minhas relações com Deus, elas foram resolvidas. Quando Deus passa a ser o meu Pai, a relação do homem com Ele próprio se resolveu. Por quê? Porque ele consegue fazer aquilo para o qual Deus o criou. Amém? Então, o relacionamento com Deus resolvido. O relacionamento do homem com Ele próprio também estão resolvidos. E mais, as relações do homem com o próximo também está resolvido. Quando eu entendo para que Deus me criou, eu encaixo e resolvo o meu problema comigo. E automaticamente eu consigo conviver. Como? Liberando perdão. Olhando para o outro não como inimigo, tendo paz, conseguindo vivenciar. Lá em Provérbios capítulo 4, o versículo 23, se não me falha a memória, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. E quem tem um coração guardado, irmãos, consegue olhar para o lado com amor, consegue amar a gente, consegue olhar para o semelhante e expressar amor da parte de Deus. Então, quando Deus passa a ser o nosso Pai, as nossas relações com Deus, elas se resolvem. As nossas relações comigo mesmo, elas se resolvem. Essas relações com o próximo também se resolvem. E as organizações também com o mundo invisível também se resolvem. Olha para você ver aqui em Efésios, do capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2 diz assim: E ele nos deu vida, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ressaltando os 2 pontos ou os 3 pontos anteriormente que eu disse. Meu relacionamento com Deus resolve, o meu relacionamento comigo resolve, o meu relacionamento com o semelhante resolve, o meu relacionamento com o mundo invisível também resolve. Diz Paulo que outrora, mortos nos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O que é isso? Diz o apóstolo Paulo que antes do Senhor em nós éramos escravos do diabo, do príncipe da potestade do ar, nós éramos escravos do diabo. Quando Deus passa a ser o nosso Pai, há uma libertação. O meu relacionamento com Deus, as minhas pendências são resolvidas, as pendências comigo mesmo são resolvidas, as minhas pendências com o meu semelhante são resolvidas, a minha percepção no mundo espiritual também é resolvido, e no mundo físico também. Eu passo a enxergar o mundo de um prisma, de um ponto de vista completamente diferente de anteriormente. Isso é falar: Deus, o Senhor é o meu Pai. De fato e de verdade. Mas o texto de Marcos capítulo 9 continua dizendo, eu gostaria que você voltasse lá comigo, por favor. Marcos capítulo 9. Versículo 9 diz assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso, foi o que eu disse aí uns 10 minutos mais ou menos, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, nós precisamos entender que quem está escrevendo está dentro da cultura judaica. Praticamente todo o Novo Testamento também está completamente encharcado de uma cultura judaica, era gente judeu, ou se não foi um judeu que escreveu, foi uma pessoa que tinha grande influência da cultura. E uma das coisas assim extraordinária dos judeus é que o nome tinha uma influência muito grande. Quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está querendo mostrar ou entender algumas coisas a respeito de Deus, extremamente profundo. Olha no Salmo 8, por favor, meus irmãos. Salmo 8, versículo 9. Salmo 8, versículo 9 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Olha o versículo, capítulo 9, versículo 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. 20, Salmo de número 20. Versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriamos em o nome do Senhor. Ele, quando fala santificado seja o teu nome, ele está entendendo dentro dessa cultura o que significa o nome. Quando o Senhor trata com Abraão, trata com Jacó, muda o nome para quê? Para que aquele nome de fato aponta para uma realidade da vida da pessoa. Quando Mateus ao escrever fala dentro da direção do Senhor, santificado seja o teu nome, está mostrando o caráter de quem Deus é. O caráter de Deus é um caráter completamente santo. O nome dele aponta para o caráter dele. Fala que o nome de Deus é um nome santo, separado, Hagios, completamente separado, diferenciado de todos os outros. E quando a gente passa a entender esse nome do Senhor,
O que tem que brotar na igreja é um estado de reverência frente a esse nome que aponta o caráter, a personalidade do nosso Deus. Quando os salmistas estão dizendo nesses três, todo mundo aí olha para alguém, mas nós olhamos para um nome. O nome aponta o caráter de quem o nome é. O nome do Senhor é nome santo, que tem que brotar em nós frente ao nome reverência. Reverência diante desse nome santo, santo e santo. Mas quando essa reverência brota em nós, quando nós passamos a ter a certeza da existência desse nome que aponta para uma pessoa, a reverência aumenta no nosso coração quando nós passamos de fato e de verdade ter segurança de que Deus de fato existe. Porque tem gente que não crê nisso, ou crê onduladamente, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, se comporta da forma que quer diante do Senhor. Diz a história que o povo judeu, quando estava lendo um texto, quando aparecia o nome do Senhor, eles saltavam, não falavam, por temor ao Senhor, por reverência diante do Senhor. Aí a gente vem para uma sociedade como a nossa aqui, a gente vai para um outro extremo, de não ter nenhum tipo de reverência ao nome do nosso Senhor, que é santo, que é santificado. E como é que a gente santifica esse nome de Deus? É através de ações objetivas em relação ao nome dele. Em relações objetivas diante do nome do nosso Senhor. Diante desse nome, como eu disse, temos que ter reverência. Quando a gente está seguro da existência de Deus, temos que ter reverência, irmãos, sabendo de quem é que nós estamos tratando. Às vezes não tem reverência, sabe por quê? Porque não conhece quem Deus é. Não tem reverência por não saber quem o Senhor é. Texto lido pelo Daniel há umas 2 sextas, quando vai lendo lá em Isaías, à medida que Isaías vai compreendendo quem Deus é, não existe uma outra possibilidade a não ser falar: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas só reconhece isso quem tem noção de que Deus é esse que a gente serve. Por isso não tem reverência, por isso não imagina a respeito de nome, que nome é esse, que aponta quem Ele é. A reverência é uma consequência de saber que Deus existe. A reverência é uma consequência de saber de que Deus é esse que a gente está tratando, que está aqui no meio da gente, passeando no meio, agindo. Que Deus é esse que com uma palavra o vento acalma, a tempestade emudece. Com uma palavra Ele fala: os teus pecados estão perdoados. E com uma palavra Ele manda: levanta, toma o seu leito e vai. Chega um ponto que Pedro, ao ver a multiplicação ou a pesca maravilhosa, fala: Senhor, o Senhor não pode estar no meio da gente. Em Lucas capítulo 5. O Senhor não pode estar, eu não posso estar. Irmãos, à medida que a gente conhece Deus, o temor aumenta no coração da gente. À medida que a gente não conhece Deus, a gente não tem temor. A reverência de querer santificar o nome de Deus através da vida da gente é pelo fato de nós sabermos que Deus é esse que se trata, que é o Pai nosso. Enquanto a gente não sabe, a gente vai vivendo da forma como a gente quer. Irmãos, quem são as pessoas que têm maior noção do que é pecado? É quem é santificado de fato. Se nós pegarmos aqui um pano extremamente branco, limpo, qualquer tipo de impureza a gente consegue ver de longe.
Agora, se a gente pega um pano que já tem várias, a gente não consegue perceber. Assim é na vida de gente santa. O pecado na vida de gente santa fere, dói. Gente que conhece verdadeiramente quem é Deus tem completamente reverência diante desse nome que tem que ser santificado. Reverência aponta sabermos a existência de Deus. A reverência aponta saber de que Deus é esse que nós estamos tratando, que há santidade, há justiça, há amor, há temor da nossa parte diante desse Deus, diante do nome desse Deus que tem que ser santificado. A reverência vem pelo fato de nós sabermos que Deus existe. Aí o nome dele é santificado na nossa vida. Saber de qual Deus é que nós estamos tratando. Saber permanentemente as realidades desse Deus que é fogo consumidor. E à medida que a gente vai vivendo, irmãos, a tendência é essas coisas ir pulverizando na vida da gente. Eu não estou falando, não vi ninguém entrando, não prestei atenção. Mas há um tempo atrás, quando começava o culto, estávamos orando, ninguém tinha ousadia de entrar no templo. Hoje, você está orando, passa até por cima da gente. Existe um perigo da gente perdendo essas realidades de quem Deus é. Quem Deus é. Irmãos, isso tem que gerar pavor na gente. Nós não estamos diante de qualquer um, não. Nós estamos diante de um fogo consumidor. Quem se lembra de alguns Nadab e Abiú? Gente que tocou na arca com uma das melhores intenções possíveis, de não deixar cair. E Davi fica até chateado. Esse é o Deus, irmãos, que continua do mesmo jeito. Olhando para mim e para você do mesmo jeito. Que tem essas realidades de ser fogo consumidor. Vamos voltar lá para o nosso texto. Santificado seja o teu nome. E na oração ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Irmãos, não tem como ser igreja sem vivenciar tudo isso aqui que está sendo dito por Jesus. Reconhecer que Deus é o Pai nosso. Reconhecer quem Ele é, sem estar diante dEle em reverência. Não tem como ser crente sem essa primazia de reino, de estabelecimento de reino, de alguma forma pulsar no coração da gente. Do estabelecimento do reino pulsar. Seja, venha o teu reino, ou seja, que a glória do Senhor, a palavra do Senhor invada corações, mude a estrutura de gente. E um dos meios para que o reino seja estabelecido é o anúncio das Sagradas Escrituras, é o anúncio de Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que era e há de vir. E Jesus está trabalhando isso, entendam, o reino tem que vir, o reino sendo estabelecido na face da terra, através da igreja, através daquele que reconheceu que Deus é o seu Pai, que as suas relações com Deus foram organizadas, que as suas relações com Ele próprio foram organizadas, as suas relações com o mundo invisível foram organizadas, as suas relações com o próximo foram organizadas, as suas relações com o propósito de Deus para a sua vida foram organizadas. Entender de que Deus é esse, que o nome tem que ser santificado, e para isso também, depois de tudo isso, entender o estabelecimento, o avanço da obra do nosso Deus. Assim como a Bíblia vai revelando de pouco a pouco o mistério que outrora estava escondido e vai sendo mostrado, assim o reino vai conquistando e sendo conquistado também. E o meio pelo qual Deus usa sou eu e é você.
Por quê? Porque quem entendeu que Deus é o seu Pai e o seu propósito, como eu falei no início, voltou ao estado original, entende que o reino, o estabelecimento do reino, faz parte da vida. E quando a gente ora, venha o teu reino, e pensa que o outro é responsável por isso, nós estamos pecando. O estabelecimento do reino é obrigação, a igreja está nesse processo. E se você é igreja, você está nesse processo de estabelecimento do reino. Venha o teu reino. Para isso eu e você nós temos que trabalhar. Só orar não é o suficiente. Temos que orar, mas não é suficiente. Esse estabelecimento do reino. Continuando no versículo 10. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui, irmãos, é uma briga contra eu e você. Quando a gente fala sinceramente para o Senhor Deus, faça-se a sua vontade. Irmãos, é esmagar querer nosso. É esmagar a vontade nossa. Você está vendo que é uma construção que o Cristo está nos ensinando? Entendeu que Deus é o seu Pai. Você foi reorganizado. Entendeu de que Deus é que se trata. Entender que existe missão para a gente como igreja, para o estabelecimento do reino. E entender que a nossa vontade tem que estar completamente submetida à vontade dEle. E eu e você somos chamados para isso. Para esconder a nossa vontade debaixo da vontade dEle. Para sermos completamente submissos a Ele. É uma derrota. É uma resignação. Quando a gente abre mão da vontade nossa para fazer a vontade do Senhor. Quando Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. É resignação. Mas para isso, a gente tem que ser de fato filho de Deus. Para isso, a nossa vida tem que estar organizada. Mas se a sua vida está organizada, eu e você temos que viver isso. Temos que viver a vontade de Deus. Semana passada eu falei em seus passos o que faria Jesus. Sabe o que Jesus fez? Diz Filipenses que ele abriu mão, resignou. Mesmo sendo quem ele é, ele abriu mão. Irmãos, é assim. Não tem como ser crente se a minha vontade está acima da vontade de Deus. Se em nenhum momento eu diante de Deus eu abro mão do que eu quero para fazer a vontade do Senhor. Então essa oração é uma oração de reconhecer quem Deus é, reconhecer caráter de Deus, reconhecer a vontade de Deus, reconhecer a vontade de Deus sobre mim, reconhecer de que a minha vontade diante de Deus tem que estar em segundo lugar. Por isso que essa oração é uma oração até perigosa de ser feita. Faça a vontade, ou seja, anule a minha. Irmãos, eu creio que muita gente não desviaria se fizesse essa oração. Senhor, qual que é a vontade do Senhor aqui? Muita gente não erraria tanto no alvo se fizesse a oração, qual é a vontade do Senhor? Tanta gente não sofreria tanto se fizesse e vivesse essa oração. Pai, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Geralmente a gente faz e depois a gente fala, Deus abençoe. Está feito? Agora, Pai, vem cá e abençoe esse negócio aqui. Pode ser que Deus fala, não tem nada a ver com isso. Decisão foi completamente sua. Aí em alguns fatos, algumas pessoas falam, mas onde é que estava Deus que deixou isso acontecer com você? No mesmo lugar. Quando nós não abrimos mão da nossa vontade
para fazer a vontade do Senhor. Cristianismo é isso, irmãos. Cristianismo é abrir mão do nosso querer para fazer o querer do Senhor. E geralmente essa não é uma palavra boa de se ouvir, nem agradável. Mas essa é a realidade das Sagradas Escrituras. Não tem como ser um cristão verdadeiro se a sua vontade vem sempre em primeiro lugar em detrimento da vontade do Senhor. Como eu disse, se a gente vivesse a vontade de Deus, a gente sofreria muito menos. Ou talvez sofreria pelas causas corretas. Sofreríamos pelas causas corretas. Faça-se a sua vontade, tanto aqui na terra como no céu. É resignação, é abrir mão do mais confortável para o mais certo. E o texto continua, versículo 11. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Irmãos, é reconhecer que quem cuida de nós é Deus. Quem cuida de nós é o Senhor. O pão que nasce é milagre de Deus, e o que não nasce também é milagre do Senhor. Esse pão nosso que nos dá hoje, esse pão da Eucaristia, da comunhão, esse pão do alimento espiritual, esse pão físico, tudo isso aponta essa dependência do cuidado de Deus sobre nós. É Deus. E é tão bom quando a gente consegue reconhecer isso. É tão bom quando você consegue olhar para a sua mesa e reconhecer que o que está na sua mesa é provisão de Jesus. Ainda que você tenha trabalhado, ainda que tenha todo um processo de agricultores, de trabalho, de ciência, de uma série de coisas, o que está na sua mesa é provisão de Deus. O pão nosso que chega na sua mesa todos os dias e que você se alimenta, ele é fruto do trabalho, mas é com provisão do Senhor sobre a sua vida. Agora, reconheça isso. É tão bom quando se senta à mesa e ora e agradece a Deus pelo cuidado de Deus sobre a gente. Então perceba do que essa oração está tratando. Está tratando de reconhecimento, de saber quem Deus é, nosso Pai. Trata de reconhecer quem Deus é, o caráter de Deus. Envolve reconhecer o reino, o estabelecimento do reino do Senhor. Envolve reconhecer que é necessário abrir mão para a vontade de Deus ser concretizada. Envolve reconhecer que quem cuida de nós é o Senhor. Que o que chega na sua mesa é cuidado de Deus, é provisão do Senhor. Que nenhuma chuva cai, nem orvalho cai se Deus não autorizar. Eu disse que, vocês lembram lá quando Elias fala, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, nem orvalho vai cair sobre Israel. E assim foi. Até o orvalho que cai aí na noite, na madrugada, é cuidar de Deus. Cada gota de água que cai é cuidar de Deus. Então reconheça isso. Que o que está na mesa é o pão nosso de cada dia que Deus nos deu. Isso aqui também aponta para lá no deserto, quando Deus falou para o povo, pegue só o de hoje. A ideia é, eu é que estou cuidando. Sou eu é que estou cuidando. Sou eu é quem cuido. E ninguém mais. O dia que a gente inverter, a gente corre o risco, irmãos, de tirar Deus do centro da vida da gente. E Deus prepara tudo isso. Tanto esse alimento espiritual, que alimenta a alma da gente, esse alimento de Eucaristia, de comunhão, de abençoar corpo, como o alimento físico que vai para a mesa da gente. Deus proporciona tudo isso. Então faça isso quando chegar na sua casa e o pão estiver sobre a mesa, agradeça ao Senhor, faça essa oração. O pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos dado hoje. Versículo 12 diz assim,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Foi o que eu disse na introdução. Quando Deus passa a ser o nosso Pai, quando Ele mexe com a alma da gente, a gente passa a ter o que dá para as outras pessoas. A gente passa a ter alguma coisa para abençoar a vida de outros. O que? Perdão. Irmãos, já tem alguns desenhos na internet quando mostra o que acontece quando a gente está completamente rancoroso. É como se a gente pegasse a brasa e segurasse na mão. Ou quando a gente está rancoroso, é como se a gente tomasse o veneno para mortificar o outro. É só que Jesus está nos ensinando, você que foi alcançado pelo perdão, viva e pratique esse perdão. Essa é a oração do Pai Nosso. É o desejo de expressar, de compartilhar aquilo que alcançou a gente. O desejo de anunciar e de expressar na vida dos outros, de outros, o que foi expressado, porque com Deus foi assim. Nós ofendemos Deus, nós viramos as costas para o Senhor, nós abrimos mão, fizemos o que de pior nós podíamos para com o Senhor, e Ele vem e perdoa os nossos pecados. Aí Deus nos estimula, nos ensina no seguinte entendimento: o que foi feito com você, faça com outras pessoas também. Ainda que tenha feito a mesma coisa que fez com o Senhor, experimente, viva e transborde e aplique na vida de outros o que foi aplicado na sua vida, perdão. E nós não merecíamos isso, e mesmo assim Ele perdoou. Gente, quantas pessoas vivem a vida inteira completamente amargurada por falta de liberar perdão. Tem gente que é tão ferida que consegue lembrar detalhes e detalhes e detalhes de quando as pessoas o feriram. Consegue lembrar de cheiro. O negócio foi tão profundo, está tão vivo, forte na alma. Consegue lembrar a roupa que o outro estava vestindo quando ele o feriu. Consegue lembrar como estava o clima, se estava quente ou chuvoso ou frio. Aquele negócio vai se arrastando como uma bola que está presa no pé a vida inteira. Mas o Senhor fala: faça o seguinte, faça com outros o que eu fiz com vocês, perdoe da mesma forma que eu perdoei vocês. Exerça, pratique o que foi aplicado na vida de vocês. Isso é fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Isso é fazer o que o versículo 10 diz: faça a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que a gente viva bem. E a vontade do Senhor, diz o próprio Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável para a gente. Ela abençoa. Quando a gente vive essas verdades de Deus, a vida da gente é abençoada. A gente vive livre e leve. Vocês lembram a pregação do pastor? No momento dos casais que nós tivemos aqui? Passou-se vários anos e a mulher tinha aquele negócio lá na alma ainda, da falta de um perdão. Irmãos, tem pai que é assim com filho, vive a vida inteira na necessidade de perdoar o filho, porque queria algo para o filho e o filho não satisfez a vontade do pai. E o pai vai carregando aquela bola a vida inteira. Tem marido que é assim com a esposa, tem esposa que é assim com o marido, tem filho que é assim com o pai, tem irmão que é assim com o outro irmão. Quando eu cheguei lá na igreja de Igarapé, tinha um irmão que tinha uns 2 anos que não conversava com a irmã, e os dois da igreja.
Falei, aleluia, né? Que bênção, hein? Quando a gente perdoa, a gente expressa Cristo. Eu não estou dizendo que é algo fácil, mas é algo que tem que ser feito. Libere perdão, perdoe, viva a oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aquelas pessoas que nos têm ofendido. O versículo 13 ele diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. O versículo 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está querendo dizer, irmãos, que a tentação ela é uma realidade. A tentação é uma realidade. Se a gente for olhar para trás, a quantidade de homens das Sagradas Escrituras que caíram, gigante. A quantidade de gente agora. Tem um pastor que eu gostava, ainda gosto muito dele. Não vou citar o nome. E ele foi citado há um tempo atrás que ele havia traído a esposa. Ele falou, não é verdade. E agora chegou uma mulher e provou, uma moça, que ele é pai da moça. A tentação é uma realidade, irmãos. E não só no âmbito das questões sexuais, mas a tentação é uma realidade. No entanto, ela está aqui nesse compêndio de oração, para a gente orar em todo o tempo. Deus, nos livre da tentação. Nos livre, porque é uma realidade. Quando a gente lê aqui no Mateus capítulo 26, acompanhe comigo, por favor. Mateus 26, do versículo 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A tentação é uma realidade. Eu me lembro de um pastor da Lagoinha, ele falava sobre família. Tinha um programa, eu falo porque é algo público, não é algo velado. Ele tinha um programa que falava sobre família. Ele apresentava o programa com a família, ele, a esposa e um menino e uma menina. Passa-se um tempo que descobre, ele tem uma outra mulher. A tentação é uma realidade. Não é à toa que o Senhor nos ensina a orar. Peça ao Pai para nos livrar da tentação. Essa é um braço que eu estou falando da tentação, mas tem outros. A tentação da gente não se comprometer com o que nós acabamos de ler. A tentação de não ter compromisso com o reino. A tentação de levar a vida do jeito que a gente quer, fora da vontade. Nós não acabamos de ler que Jesus nos ensina a orar para que a gente ore e peça para que a vontade de Deus seja feita. A tentação da gente não querer que a vontade de Deus seja feita na vida da gente. A tentação de viver da forma como a gente quer. E dentre essas várias outras tentações externas e tentações internas, esses demônios que existem dentro da gente, que mediante algumas circunstâncias eles aparecem. Tem gente que jogando bola parece que não é crente. O cara transforma totalmente, vira outro, vira um demônio mesmo. Tem gente quando vai dirigir, muda completamente. Ninguém pode se colocar na frente dele. Se alguém cruzou, lascou. Eu vou é miserável e por aí vai. Eu lembro uma vez o pastor
Jeremias contando a história, dizer que, ele falando que alguns pastores são muito roda dura, nem todos, né? Aí ele contando que está vindo, ele fechou o cara. Aí o cara xingou, apontou o dedo para ele. Aí tem um semáforo, o cara para no semáforo, ele para, abaixa o vidro para pedir perdão. Quando ele abaixa o vidro, olha quem que é? Ovelha da 8ª igreja. Aí ele olha, seu irmão, me perdoa. Aí o moço, pastor Jeremias, é o senhor? Sim, varão. Sim, ovelhinha, sou eu. Porque tem gente, algumas coisas provocam essa tentação. A pessoa transforma completamente, fica um louco indomável, fica louco mesmo. A tentação é uma realidade, irmãos. Tem gente que não consegue ficar sem falar mal, a boca até coça, doidinho para encontrar, eu preciso encontrar, compartilhar, é fofocar, que fica doido, principalmente os homens, né? Fica doido para encontrar alguém para compartilhar uma fofoquinha. Vamos orar, Deus, me livra. E tem gente que tem essas vontades. Por isso que o Senhor, quando nos ensina esse modelo de oração, ore isso. Ore para Deus te livrar do mal, para não deixar cair em tentação. Por quê? Porque tentação é uma realidade. As dificuldades são realidades. Talvez aqui eu não consegui elencar a dificuldade sua, mas você tem. Tem gente que é extremamente grosso com a esposa, é extremamente grosso com o pai, é extremamente grosso com o filho. Tem filho que é extremamente grosso, quando fala com o pai e com a mãe, a impressão que dá é que está falando com o inimigo. Vocês conhecem gente assim? Tem, demais. Filho fala com a mãe, tem a impressão que está falando nem com o empregado, porque empregado não pode falar assim. Parece que está falando com um escravo. Parece que é um demônio que está lá soprando no ouvido para... Peça a Deus para domar o seu coração, para não deixar, e isso é pecado, para não deixar você cair em tentação, para o contrário, te livrar do mal, em nome de Jesus. Então, quando você for fazer essa oração, tenha isso em mente. Pai nosso que estás no céu, significa muita coisa. Santificado seja o teu nome, muita coisa. Venha o teu reino, é muita coisa. O pão nosso de cada, faça-se a sua vontade. Ali você está se abrindo mão da sua vontade, dos seus desejos, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aquelas pessoas que têm nos ofendido, e não nos deixes cair em tentação, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, é muito bom estar diante do Senhor. Muito bom, Pai, a gente ler as Sagradas Escrituras, esse contato aqui, Pai, de comunhão, da gente sentar e ter uma boa conversa sobre a palavra do Senhor. Oh, Pai, nessa conversa o Senhor opera, eu creio que o Senhor opera. O Senhor se torna conhecido, o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor organiza pensamentos, o Senhor afia, ó Pai, a nossa vida, o Senhor nos educa. Diz Paulo para Timóteo, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, que esse momento aqui, Pai, de exposição, de meditação na palavra do Senhor, Deus, surta efeito na vida da gente. Mude, Pai, a forma da gente olhar e enxergar a palavra do Senhor, e que essa forma de enxergar a palavra, ela reflita, Pai, da forma como a gente vive, da forma como a gente pensa, da forma como a gente trata pessoas, da forma como a gente olha para o Senhor, olha para a missão, olha para o reino, ó Pai, em nome de Jesus.
louvamos o teu nome, Pai, pela boa mão do Senhor sobre nós aqui, por cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, por cada vida que está aqui, pelas irmãs, pelas crianças que estão lá na salinha, Deus. Colocamos cada um deles, cada um de nós na tua presença, clamando a boa mão do Senhor, o despertamento, ó Pai, o reavivamento do Senhor no nosso coração, para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, queremos agradecer aqui a tia e a mãe do Daniel que estão visitando aqui pela primeira vez. Primeiro não, né? Outras vezes, né? Já vieram outras vezes? Amém. Amém, Deus abençoe. Prazer em conhecê-lo. O irmão está passeando aqui, né? Como é que é o seu nome mesmo? Pedro. Também Deus abençoe. Era de São Paulo também você, né? Como é que é o seu nome? André. André e Pedro são lá de São Paulo, né? Deus abençoe a vida de vocês e sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira, estudo bíblico, sexta-feira, momento de oração, tem sido muito bom. Então não perca, terça e sexta, aí, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus esse momento tão bom que nós tivemos aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, obrigado pela vida de cada um. Pai, eu quero orar pela semana dos teus filhos. Orar, Pai, para que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, livrando de todo o mal, como o Senhor nos ensina a orar. Ore para que não entreis em tentação. Então a tentação é uma realidade, Pai, que bate na nossa porta diariamente, dentro das nossas fraquezas. Tem gente que tem um coração extremamente duro. Pai, que essa tentação caia por terra em nome de Jesus. Então, Pai, eu oro para que seja uma semana abençoada, marcada pelo toque do Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa abrir porta para os teus filhos, que possam fechar bons negócios, que o Senhor possa livrar do mal, de toda ingerência do mal contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Guarde as nossas famílias, ó Pai, guarde-nos o nosso coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Estenda as mãos, receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com cada um de nós, até aquele grande e maravilhoso dia da volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, vá na paz, uma boa semana aí, em nome de Jesus.